Oi, gente, boa noite. Eu sou o Gustavo. Eu trabalho no projeto Tor. E hoje a gente vai ver um pouquinho como que funciona o Tor, o que é o Tor. Então, para começar, o Tor ele é uma ONG, uma organização não governamental dos Estados Unidos. É baseado em Seattle. E a gente tem voluntários e pessoas trabalhando no Tor em todos os lugares do mundo, né? Então, embora o Tor seja hospedado, tenha a sede nos Estados Unidos, a gente tem gente trabalhando em todos os tipos de fuso horário, né? Então, para a gente se coordenar, geralmente a gente fala o fuso horário no horário universal, 15 UTC, 12 UTC, porque aí a gente consegue se encontrar, senão fica muito difícil saber que horário as pessoas estão trabalhando, se elas estão trabalhando de dia ou de noite. Então, o Tor é um software livre e a gente trabalha totalmente remoto nesse software livre, nesse programa. E ele existe há mais de 10 anos. Ele começou com 2 estudantes, o Roger Dingondin e o Nick Matheson, 2 estudantes do MIT, do Massachusetts Institute of Technology. E o que eles começaram a desenvolver, um pouquinho da história, é conhecido dentro do conceito de privacidade como Mixnet, né? O que é uma Mixnet? É uma forma de você ter privacidade se comunicando com outras pessoas, né? Então, quando a gente fala de comunicação, a gente geralmente imagina o quê? Um emissor, um receptor, né? E quando a gente fala de segurança da comunicação, geralmente a gente fala de Bob, Alice e mais uma pessoa que está vigiando aquela comunicação, né? Então, quando a gente tem uma comunicação, um telefone ou uma outra comunicação entre Bob e Alice, transmitindo uma mensagem, fica muito fácil adivinhar quem está falando com quem. Por quê? Porque uma pessoa está recebendo, outra está emitindo aquela informação, então você sabe quem está comunicando com quem. Agora, imagina quando você vai estar falando de um governo, ou então uma pessoa que está em outro país, e o simples fato de uma pessoa estar se comunicando com um determinado número de telefone, ou com um determinado governo, ou com uma determinada autoridade, pode colocar ela em risco, pode evidenciar que ela está fazendo alguma coisa e ela pode estar em risco. Então, a Mixnet, a ideia dela é você embaralhar aquela informação para que, mesmo que uma pessoa observando o tráfego de internet ou o tráfego de comunicação dela, ela não consiga saber quem está conversando com quem. Esse é o conceito da Mixnet. É um conceito bastante dos anos 80, de um paper. E o Tor, ele é uma Mixnet, né? Uma Mixnet muito peculiar, que a gente vai ver chamada Onion Routing, né? Roteamento cebola. Tem outras Mixnets, tem outras pessoas desenvolvendo outros tipos dessas redes desse tipo, de não permitir quem está falando, ver quem está falando com quem está enviando uma mensagem para quem, né? O Tor é apenas uma desses tipos de Mixnet, talvez a mais usado no mundo hoje. Mas existem muitos outros tipos. Bom, essa breve introdução para a gente falar um pouquinho sobre esses tópicos aqui. Opa. Pronto. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar essa minha apresentação é geral e esse foco que a gente vai estar falando hoje sobre um tipo específico de uma rede para se comunicar de forma privada na internet hoje, né? Não é uma rede paralela à internet, é uma rede que está sobre a internet, é uma rede que funciona com a internet. Sem a internet, o Tor não funciona. Então, não é uma rede comunitária, não é uma rede fora da internet, é uma rede na internet. E por que a gente vai precisar dessa rede? Por que a gente precisa das Mixnets e tudo mais? Então, a primeira coisa que eu tenho que falar um pouquinho é sobre a vigilância. Opa. Existem várias formas de vigiar alguém, né? Muitas vezes a gente pensa, não, o problema é só o governo, né? Só o governo vigia. Não, tem outros casos de vigilância que
que é necessário, né? Começar de baixo para cima, então. O primeiro caso, uma vigilância da família. Imagina que essa família é muito conservadora, ou então que você descobriu alguma coisa sobre você descobriu que tem uma doença, por exemplo, um câncer, e você não quer contar para sua família, porque você acha que talvez não seja a hora adequada. Mas se você usar seu computador e você não usar nenhuma ferramenta de privacidade, alguém que senta no seu computador depois que você pode ver que você estava vendo um resultado sobre o seu estado de saúde, pode ver que site você visitou, né? Pode ver quem você tentou se comunicar, e dessa forma você se expor, mesmo que você não queira, para outras pessoas, né? Lembrando que o conceito de privacidade é você revelar uma determinada informação sobre você para um terceiro, né? Então você decide falar para uma outra pessoa que time você torce, você decide falar onde você trabalha, você decide falar a sua idade. Isso é a privacidade. Você pode definir para uma pessoa falar a sua idade verdadeira e para outra você ocultar, né? Então, essa capacidade de você se desnudar alguma informação para um terceiro, esse é o conceito da privacidade, né? Você optar, esconder uma informação, ocultar uma informação ou revelar uma informação a um terceiro. E, atualmente, a internet ela não é privada por padrão. Ela é o oposto. Ela é aberta por padrão no sentido de qualquer um pode saber que site você está visitando, qualquer um pode saber que site você já visitou, com quem você está se comunicando, e que pesquisa você fez no Google e por aí vai, né? Então, imagina que você está fazendo uma pesquisa no seu navegador e você pesquisa sobre mudar de cidade, por exemplo. Se você tem um computador compartilhado e alguém senta no seu computador, vai começar a aparecer o quê? Publicidade falando, olha, você quer mudar para o Canadá? Né? Veja passagens baratas para o Canadá. Então, qualquer pessoa que senta depois do seu computador vai falar, olha, essa pessoa estava aqui procurando fugir do Brasil e ir para outro lugar, né? Sem falar nada para mim, e eu sou o irmão, sou a irmã, sou o pai, sou a mãe dessa pessoa, né? Então, quando a gente pensa em vigilância, a gente não está pensando só em vigilância do governo contra uma pessoa, a gente também está falando desses casos, né? E do seu direito à privacidade de ocultar ou revelar uma determinada informação, por mais básica que você acha que ela é, mas ainda tem muitos casos que ela é importante você proteger de alguém e você desejar revelar aquela informação, né? Ou ocultar aquela informação. Também tem a questão de chefes, né? Então, se você usa o computador do trabalho, qualquer pesquisa que você estiver fazendo, um chefe pode ver aquela pesquisa, pode ver que site você visitou, pode ver se você entrou no site do sindicato, pode ver se você fez uma reclamação para o sindicato, né? E por aí vai. Também tem a questão de pessoas más na internet. Então, muito comum você fazer algum comentário, algum site, alguma coisa, alguma pessoa falar, olha, eu sei o IP, né? Eu sei onde você mora, sei onde você vive e tudo mais. Então, privacidade é importante também para esses casos. Aí eu tenho um outro caso, que é mais geral, que é sobre o modelo de negócios da internet. Hoje, como Facebook, Google e grandes empresas funcionam, né? Eles coletam dados das pessoas massivamente, vendem para terceiro aqueles dados ou acesso àqueles dados, e dessa forma que eles fazem lucros, né? Geralmente isso não é consensual. Muitas vezes as pessoas não sabem que permissão deram para um determinado serviço, né? Por exemplo, quando eu instalo um aplicativo no celular, poucas pessoas vão ler o contrato social, o contrato de termos de serviço daquele aplicativo com seu celular e o que ele está coletando de dado ou não, né? Em geral, eles coletam mais dados do que seria necessário para o serviço funcionar, né? Embora a gente tenha uma aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, até implementar isso daí, até regular, até encontrar casos que está sendo violado,
ainda tem muitos anos para isso acontecer, não é no mês seguinte. Então, o modelo de negócios da internet hoje é esse, é uma vigilância por padrão, né? Tudo que você faz na internet hoje está sendo vigiado ou por uma empresa, ou por uma corporação, ou por uma plataforma que se diz, pode publicar seu vídeo aqui, pode publicar suas fotos aqui, e não é bem assim, não é de graça exatamente, né? Seus dados que têm um certo valor e eles estão comercializando aqueles dados. E isso é uma história muito antiga, né? Antigamente a gente chamava isso daí de Web 2.0. E muita gente nesse meio se deslumbrou falando que aquilo era democracia, né? Falava, não, Web 2.0 é a democracia chegando agora também na internet. E essas plataformas como Facebook, YouTube e etc. são as grandes democratizadoras de conhecimento, de acesso e tudo mais, né? Na verdade, o que teve foi uma criação de um capitalismo de vigilância, né, onde é coletado os dados das pessoas o tempo todo, que relações você tem, quantas vezes você olha o perfil do seu ex-namorado, da sua ex-namorada. O Facebook provavelmente sabe quem você acha, quem é seu crush ou sua crush, sem sua amiga ou seu amigo saber, né? Pela quantidade de vezes que você olha um perfil, pelo o comentário que você escreve, pela curtida que você deu ou deixou de dar. Então, tudo isso daí faz parte da coleta de dados que o Facebook faz automaticamente, né? E não só o Facebook, mas todas as plataformas na internet, elas fazem esse tipo de análise do seu comportamento online. E isso está ficando mais crítico agora com a entrada de tecnologias de machine learning e de inteligência artificial, que é basicamente procurar determinados padrões num monte de dados e falar, olha, aquela pessoa que olhou aquele perfil à noite, na sexta-feira à noite, escreveu um comentário tal dia e deu uma curtida a tal lugar, aquela pessoa é uma pessoa carente, ou uma pessoa deprimida, e por aí vai, né? Então, são dados, não só dados afetivos, mas também médicos, psicológicos, que estão sendo produzidos, estão sendo entregues a empresas, e aqueles dados estão sendo explorados comercialmente para outras empresas, né? Isso fica claro na área de saúde, né? Mais recentemente, a gente teve isso mais claro na área política, né? Que é o caso do Cambridge Analytica, em que os dados do Facebook eles foram usados por uma empresa de publicidade, uma empresa de campanhas políticas e de marketing dos Estados Unidos. O Cambridge Analytica ele ajudou na campanha do Brexit e da campanha do Donald Trump e também na campanha política de outros políticos ao redor do mundo. E, basicamente, eles coletavam dados que o Facebook supostamente não deveria entregar àquelas pessoas, né? Então, como que eles faziam isso? As pessoas instalavam um quiz, qual princesa da Disney você era, e as pessoas respondiam com aquele quiz inocente. Só que aquele quiz você tinha que dar permissão para eles acessarem algumas informações, né? Só que quando você dava aquela permissão, eles acharam um jeito de, além daquelas permissões dadas, conseguir também permissão para acessar outros dados seus, e não só seus, mas também de todos os seus amigos, né? Então, mesmo que você não tenha instalado aquele aplicativo da qual princesa da Disney você era, mas se um amigo seu fez isso, o seu amigo entregou os seus dados também para o Cambridge Analytica. Milhões de pessoas, dado de milhões de pessoas ao redor do mundo foi vazado por Cambridge Analytica, e o segundo passo do Cambridge Analytica foi criar segmentações de perfis, falando, olha, esse grupo de pessoas aqui que gosta desse tipo de página, que gosta desse outro tipo de página, essas pessoas aqui, elas têm uma coisa em comum, e a gente pode fazer publicidade dirigida para aquelas pessoas para manipular o voto delas. Então, parte disso foi a campanha, o serviço que o Cambridge Analytica prestava. Então, você poderia ter um grupo de pessoas muito convictas num determinado assunto, por exemplo, amamos futebol americano e amamos assistir Fox News.
e para aquele grupo você fazer uma publicidade, uma fake news específica falando, olha, Hillary Clinton quer acabar com o futebol americano. Então, para aquele grupo de pessoas, aquela fake news é muito efetiva, né? Agora, para aquele outro grupo de pessoas que odeia futebol americano, se você fala isso, as pessoas vão falar, yes, acabe com o futebol americano, por favor. Então, a fake news ela teve esse uso, né, político, e ela só é eficiente quando você tem uma segmentação de mercado para você fazer publicidade dirigida, uma propaganda dirigida, para que aquela informação seja verdadeira para aquele grupo de pessoas e manipular voto para aquele grupo de pessoas, né? E isso só é possível através dessa vigilância que o Facebook fez, né? O Cambridge Analytica, essa empresa, ela não foi na sua casa te vigiar, ela não instalou um grampo no seu computador, ela não hackeou seu computador. O que ela fez foi usar o Facebook, que já coleta esses dados, para manipular uma eleição, manipular um referendo e outras campanhas políticas, né? Então, o que nos leva a entender que o Facebook ele é uma máquina de vigilância, ele tem esses dados, ele vigia as pessoas e aqueles dados em determinadas mãos podem manipular eleições, podem mudar eleições. Ou pode ser um fator de mudança eleitoral. E, por fim, a gente também tem a questão da vigilância em massa, né? Em 2013, Edward Snowden revelou a dimensão da vigilância no mundo, né? Edward Snowden é um ex-agente da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a NSA. Muitas pessoas chegam a falar a CIA é mais importante que a NSA, né? Não exatamente. Os programas de vigilância da NSA eram muito mais sofisticados e maiores do que da CIA, né? Por exemplo, a NSA ela tinha especialistas alterando determinados padrões criptográficos que, mesmo você usando uma comunicação segura, por o fato de ter um módulo criptográfico adulterado pela NSA, aquela comunicação nunca estaria segura de fato, porque eles sempre teriam como acessar os dados, mesmo que criptografados, mesmo que embaralhados de forma segura. Então, a dimensão da vigilância da NSA ela é enorme e gigantesca. Hoje a gente tem documentários sobre isso, né? Tem um documentário do Citizen4, que é muito interessante, da Laura Poitras, ganhou um Oscar e tudo mais. Também tem um outro filme chamado Edward Snowden, do Oliver Stone, é uma parte mais romantizada e tal, mas ainda assim é interessante para entender melhor a vigilância. No Brasil a gente tem alguns casos de vigilância, por exemplo, o caso de Belo Monte, né, de ativistas sendo vigiados pelo governo, mesmo na época do governo Dilma. A gente tem casos também casos mais gritantes, como o da interceptação telefônica, que há estatísticas como mais de 300 mil grampos ativos por mês, o que levou o Brasil a colocar em um dos países que mais tinham grampos telefônicos no mundo todo, né? Tem uma comissão parlamentar de investigação bem interessante chamada CPI das Escutas, que foi feita em 2008, quando o Gilmar Mendes revelou que ele foi grampeado, mas aquele áudio nunca chegou a ser publicado. Então, é um caso bem controverso, mas que gerou essa CPI, que deu início a essa CPI de vigilância. E é bem interessante a forma como as pessoas vão falando sobre como elas fazem vigilância no Brasil, como elas fazem interceptação telefônica, e como isso contrasta com a nossa imaginação de que, não, mas espera aí, isso daí precisa de autorização judicial, né? E aí o relato dessa CPI é justamente ouvindo os grampeiros, as pessoas que executam grampos, e falando dos vários tipos de grampos possíveis, né? Um dos grampos que eu mais gosto, o termo, é o grampo de barriga de aluguel, que é você usa um pedido jurídico legal, por exemplo, você fala, olha, essa interceptação telefônica é de um telefone referente a um caso de tráfico de drogas.
E no meio daquela listagem de número de telefones, as pessoas colocavam também número de telefone de outras pessoas, de outras investigações, que talvez não teriam autorização para aquela interceptação, né? Então, um grampo de carona ou de barriga de aluguel, ele existe no Brasil e é feito de forma legal, embora seja ilegal, né? Porque não teria uma autorização judicial para aquilo acontecer. Então, quem quiser ler sobre vigilância no Brasil, leia sobre o grampo, né? Ele é uma literatura assim fantástica. Tem um livro muito interessante chamado Ministério do Silêncio, do Lucas Figueiredo. É um livro sobre a história do serviço de inteligência no Brasil, quando surgiu, quando começou, o que era o Serviço Nacional de Inteligência, SNI, durante a ditadura, o que é a ABIN, como que surgiu a ABIN e tudo mais. É um dos melhores livros sobre vigilância no Brasil que a gente tem hoje, né? Lucas Figueiredo é um jornalista, ele tem uns 8 livros publicados aqui no Brasil. O último livro dele é sobre uma biografia sobre o Tiradentes, mas os outros livros dele, um é sobre um é sobre o Caixa 2 do Marcos Valério, o outro é sobre arquivos da ditadura, um outro livro é sobre o projeto Ditadura Nunca Mais, e o livro em resposta da ditadura a esse projeto, chamado Orville, que é livro ao contrário, Orville. É o livro que os militares escreveram para responder o livro Ditadura Nunca Mais. E não é Falcões Negros, é Morcegos Negros. É o livro sobre a história do PC Farias e do esquema PC no Brasil, e é incrível a investigação que ele fez. Então, recomendo muito para quem quiser estudar sobre vigilância no Brasil e como que funcionam os serviços de inteligência no Brasil e tudo mais, leiam esse livro do Ministério do Silêncio, do Lucas Figueiredo. Ele, hoje em dia, é um pouco meio raro de você encontrar, mas é a melhor literatura, porque você vai entender o que o SNI tem a ver com a ABIN e por que a ABIN tem militares até hoje e o que seria esse gabinete de segurança institucional e qual que é o papel dentro do ordenamento jurídico brasileiro, né? Não vou contar spoilers desse livro, leiam esse livro, é a melhor coisa que vocês podem fazer. Bom, e o que é o Tor? O Tor é um software livre, então quando a gente fala que é um software livre, significa que qualquer um pode olhar o código-fonte dele, qualquer um pode ver como ele é escrito, qualquer um pode baixar ele, executar ele e copiar e fazer o que quiser e tudo bem. Não é diferente do Windows, diferente do Word, diferente de outros softwares que são proprietários que você não pode fazer isso, né? Se você compra um CD do Windows, você não pode se pegar e sair instalando no computador dos seus amigos, porque isso é crime, porque tem um direito autoral e você comprou um software, um CD, e que é só para aquele computador e não para qualquer computador que você queira instalar. O Tor, não. Tor é para qualquer computador, você pode baixar do celular, computador, instalar para o seu amigo, tudo bem, não tem problema nenhum. E também o Tor, ele é uma rede aberta. Você consegue fazer parte da rede Tor, ter um servidor dentro da rede Tor, ter um computador que colabora com a rede Tor. O Tor, ele é uma ferramenta usada para mitigar a vigilância e também a censura na internet. Então, se você está usando o Tor, uma pessoa não sabe o site que você está visitando, e também se tem um site bloqueado no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, você consegue acessar aquele site mesmo que ele esteja bloqueado. O Tor é uma organização sem fins lucrativos, então a gente não ganha dinheiro com o Tor. A gente não é igual um provedor de outra solução segura, por exemplo, um antivírus, que a gente ganha com licença. O Tor não funciona dessa forma, a gente funciona com doações. E a forma como escreve Tor é só uma letra maiúscula e o resto minúsculo. Antigamente chamava Tor The Onion Routing, Tor o roteamento cebola, por conta do funcionamento dessa mixnet, dessa rede aí diferente. Hoje é só Tor e é assim que se chama. Tá?
Bom, e como que funciona o Tor? A gente tem uma rede de servidores, uma coisa bem importante, servidor, relay, nó da rede, tudo é a mesma coisa, basicamente é um computador conectado na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana, e isso é um servidor, ele oferece um serviço à rede. Tá? No caso, esses servidores, esses computadores, eles oferecem um serviço Tor para a rede. A gente tem em torno de 7.000 servidores ao redor do mundo. Todos esses servidores, esses computadores, são de voluntários, não são do projeto Tor. O projeto Tor ele tem uma missão que é desenvolver o programa Tor. Mas quem mantém essa rede, quem aumenta essa rede, quem popula essa rede, são voluntários ao redor do mundo, não é o projeto Tor. Né? O projeto Tor, a ONG, só desenvolve o programinha Tor. Quem executa o programa Tor são voluntários ao redor do mundo. E quando a gente vai conectar num site, basicamente, quando eu conecto da minha casa, o que eu faço? Eu conecto no meu provedor de internet, o teu provedor de internet vai lá, conecta no servidor que está hospedando aquele site, e aí eu acesso o site. Né? Então, por exemplo, vou acessar o Facebook. Eu conecto na Claro, na Vivo, a Vivo, Claro, conecta no servidor do Facebook, e assim eu consigo acessar o Facebook de forma muito simplista, mas é mais ou menos assim que funciona. Quando eu acesso via Tor, o que acontece? A minha conexão, o meu tráfego de internet, ele passa por 3 servidores ao redor do mundo. Tá? 3 servidores da rede Tor. Então, por que passa por 3 servidores antes de acessar o Facebook, YouTube e outro site? Porque esses servidores eles só vão saber uma parte do meu tráfego de internet. O primeiro servidor ele só sabe uma informação, que é eu estou aqui em São Paulo e mais nada. O segundo servidor não sabe que eu de São Paulo conectei nele. Ele sabe que apenas um outro servidor da rede Tor conectou nele e enviou um pacote, enviou um dado aí para ele e falou, olha, envia esse dado para um próximo servidor. E esse último servidor também não sabe que eu aqui de São Paulo conectei nele e conecta ao site que ele quer visitar. Que eu quero visitar, YouTube, Google, etc. Então, esse servidor aqui, o de saída, ele não sabe aonde eu estou ou o que eu estou fazendo, ou aonde eu estou na internet. Ele não sabe que eu estou aqui no Brasil, que eu estou aqui em São Paulo. Ele acha que eu estou em outro país, em outro lugar. E esse servidor aqui, esse primeiro, ele não sabe o que eu estou visitando, o que eu estou fazendo na internet. Então, esse tipo de arquitetura a gente chama de arquitetura privada por padrão, privacy by default. Por quê? Porque nem a rede Tor sabe o que eu, usuário, estou fazendo dentro da rede Tor. Por arquitetura, por design. Então não é uma promessa, o design da rede Tor não tem essa informação existente, ela não existe. Tá? Então tudo que você fizer, que site você visitou e tudo mais, essa informação a rede Tor não tem como prover alguém a um terceiro. Então, se a polícia falar, rede Tor, quem foi que visitou aquele site? A gente vai falar, a gente não sabe, porque por arquitetura, né, essa informação não existe. Tá? Então, vamos olhar mais um pouquinho a fundo isso daqui. E por que onion routing? Por que roteamento cebola? Né? Por que tem uma cebola nesse slide aqui? Que a ideia é o seguinte, cada servidor do Tor, ele tem uma chave única. Então, quando eu vou enviar meu tráfego pela rede Tor, meu tráfego de internet pela rede Tor, ou seja, quando eu vou acessar um site, o que ele faz? Ele pega aquele pacote de internet e criptografa com 3 chaves. O que é? A chave de cada servidor. Então, aquele pacote está igual uma cebola, criptografado por camadas. Então, são 3 camadas de criptografia. Para quê? Para que mesmo que um servidor malicioso da rede Tor, ele não consiga saber o conteúdo da informação que eu estou transmitindo. Então, mesmo que eu tenha um voluntário falar, olha, vou sacanear a rede Tor, vou colocar um servidor e vou tentar ver o que as pessoas estão transmitindo na rede Tor. Mesmo essa pessoa maliciosa, ela não consegue ver o que eu estou transmitindo de informação dentro da rede Tor. Tá? Então, através da criptografia, através dessas chaves, eu consigo ocultar a informação que eu estou transmitindo dentro da rede Tor. Tá?
Dúvidas sobre o design da rede Tor? Estatisticamente ainda é muito difícil, mas você poderia fazer um ataque mais sofisticado, que é o ataque de correlação de tráfego, né? Que seria o quê? Eu tentar posicionar nós de entrada e nós de saída, né? Então, que o primeiro problema é que para cada pessoa, cada site que você visita é uma rota diferente. E você mesmo, você usuário, pode mudar essa rota. Pode falar, olha, eu não quero parecer que estou nos Estados Unidos, eu quero parecer que estou nesse servidor aqui na França. Então você clica no botão e altera essa rota. E aí acabou aquele ataque da pessoa colocando vários servidores de, peguei aqui todos os países, todos os servidores dos Estados Unidos, sou eu que estou hospedando. Só de eu ter mudado essa rota, já acabei com esse ataque. Então, sim, é possível tentar fazer esse ataque, teoricamente. Ele seria um ataque mais, digamos, viável. O problema é que, na prática, é que você ainda tem esse servidor no meio. E o que torna a situação um pouco difícil, porque você não consegue controlar o que a rede Tor faz automaticamente. Os 3 servidores nunca vão cair para o mesmo administrador de servidor da rede Tor. Então, automaticamente, um conceito mais complexo que chama sistema autônomo da internet, sistemas autônomos da internet. Não existe só uma internet, são vários sistemas dentro da internet, são várias redes dentro da internet. Então, por exemplo, a rede da USP é uma rede própria, é RNP, ela é um AS diferente, é um sistema autônomo que é diferente da Claro, que é diferente da Vivo, que é diferente da Oi, e diferente de outras redes dos Estados Unidos, da Amazon, e etc, etc. Né? Todas elas se comunicam. Né? Então, quando eu estou hospedando um servidor, por exemplo, aqui na USP, o meu tráfego na rede Tor não vai cair USP, USP, USP. Tá? Vai cair USP, França, Alemanha, por exemplo. Tá? Então, é uma forma de evitar que, por acaso, caia no mesmo administrador, na mão da mesma pessoa, todo o seu tráfego de internet. Tá? Ainda assim, isso é uma mitigação que a gente tem de controlar a sua rota, no sentido de nunca cair com os mesmos administradores daqueles servidores. A segunda coisa, a gente tem um controle de... se alguém tenta entrar com mais de um servidor na rede Tor, por exemplo, fazer um ataque de, vou colocar 30 servidores na rede Tor para tentar controlar a entrada e saída daqueles clientes temporariamente, por 1 hora. A gente tem um ciclo de vida para ser um servidor da rede Tor. Quando você vira um servidor da rede Tor, você leva alguns dias até receber tráfego da rede Tor, o que possibilita, então, a gente olhar e falar, esse servidor aqui, esses 50 servidores que surgiu da noite para o dia da mesma pessoa, a gente acha estranho, e se a pessoa não comunica, não lista que são servidores delas, para a rede Tor evitar usar todos aqueles servidores ao mesmo tempo para uma mesma pessoa, para o mesmo usuário, a gente bane aqueles servidores. Então, tem uma série de mitigações implementadas dentro da rede Tor para evitar esse tipo de ataque de correlação de tráfego. Tá? Tem uma literatura muito grande sobre ataques de correlação de tráfego. Normalmente, as pessoas acham que é muito fácil, mas, na verdade, ela é muito difícil, porque envolve também criptografia no meio do caminho. Entre os servidores, quando a gente transmite um pacote, tem um tipo de tecnologia que é o fraud secrecy, que é o tipo de tecnologia que, se você não intercepta em tempo real, e você interceptou aquele pacote e depois você vai buscar a chave criptográfica para tentar abrir aquele pacote, aquela chave já não funciona mais para aquele pacote.
tá? É uma chave temporária, uma chave efêmera. Então, a forma de você tentar quebrar a rede Tor, você seria ter vários servidores na rede Tor ao mesmo tempo e você está decifrando aquela informação simultaneamente em tempo real. Porque depois que ela já foi feita aquela comunicação, você já acessou aquele site, aquela chave criptográfica já não é mais válida para aquela sessão. Então, na prática, é um pouco difícil você usar esse tipo de ataque de correlação de tráfego, né? Embora é um ataque que conceitualmente é válido para qualquer tipo de mixnet, não só para o tipo onion routing, roteamento cebola, roteamento por camadas, tá? É só para uma parte mais acadêmica que é importante a gente falar. Dúvidas? Ok. Bom, e quando você está aqui usando, você está numa rede Wi-Fi ou numa rede, na rede de internet, imagina, por exemplo, usando a rede pública da USP ou usando uma rede de um hotel, de uma conferência, e você está conectado nessa rede e uma outra pessoa também está conectada nessa mesma rede. E você não está usando Tor, e você não está usando um protocolo de segurança para criptografar, para cifrar os seus dados quando conectar um site, que é o HTTPS, que é o cadeadinho que aparece no seu navegador. Quando você não está usando Tor e não está usando HTTPS, essa pessoa que está no mesmo Wi-Fi que você, ela consegue ver o site que você está visitando, ela sabe o usuário e senha que você está enviando para aquele site, ela sabe os dados que você está enviando para aquele site, e ela também sabe sua localização porque você está no mesmo Wi-Fi que ela. Tá? Então, essa informação não dá para esconder que você está conectado naquele Wi-Fi. Ou seja, se você usa... Quantos sites não usam HTTPS ou usam um HTTPS meio estranho? Por exemplo, aparece uma notificação falando, olha, esse site não é seguro, deseja prosseguir, deseja aceitar esse certificado inválido. Vocês já viram um site assim, tipo do governo? Então, sites do governo têm uma longa briga para adotar o HTTPS do governo, feito pelo ICP Brasil, Instituto de Chaves Públicas do Brasil, né? Então, sites da Caixa, sites da Receita Federal, sites da Embaixada Brasileira, eles não utilizam HTTPS, ou se utilizam HTTPS, eles apresentam um certificado inválido. Por quê? Porque o Firefox, a Mozilla e o Chrome não aceitaram o certificado brasileiro de segurança. Falaram assim, olha, governo, para a gente aceitar esse seu certificado e falar que aquele certificado é seguro, você tem que seguir essa série de medidas aqui para a gente te validar. Entre elas, envolvia uma auditoria por terceiros. O governo brasileiro falou, a gente não vai aceitar auditoria nenhuma. O Mozilla e Chrome falaram o quê? Então a gente não vai colocar esse certificado de jeito nenhum no nosso navegador. E hoje o que a gente tem? Milhões de usuários usando o site que apresenta um certificado inválido e todo mundo vai lá e faz o quê? Clica, avança. Né? Então, se eu sou uma pessoa maliciosa, uma pessoa malvada, o que eu faria aqui? Quando você tenta conectar naquele site que apresenta um certificado inválido e que ninguém checa, eu posso apresentar o meu certificado inválido. E falar, olha, você vai entrar na Caixa? Olha aqui o certificado da Caixa que eu criei. Então, você tenta conectar de forma segura, mas por conta de o HTTPS, o certificado do governo brasileiro, não está dentro dos navegadores Chrome e Firefox, você não tem como verificar se aquele certificado é válido ou não, porque eles estão inválidos por padrão. Isso é uma longa briga para implementar esse certificado no navegador, no Chrome e no Firefox. Tem uma thread, assim, tem uma discussão pública, e é divertido ler os comentários. Né? Então, quem estuda isso daí e quiser ler e se aventurar, façam isso, é bem divertido. Porque vai mudando de gestão, vai mudando governo e tudo mais, e continua lá as pessoas falando, o que falta agora? Falta tal coisa. Mas isso daqui, e tal coisa. Então,
tomem muito cuidado quando vocês entram nos sites que apresentam esse HTTPS inválido, porque vocês podem estar sofrendo um ataque chamado Man in the Middle, o ataque do homem do meio, que é eu apresento um certificado inválido e falo, olha, conecta aqui na minha conexão que eu estou apresentando um certificado para você tão inválido quanto aquele do governo. E você fala, eu não sei qual que é o certo mesmo, né? E aí você se conecta naquele site. Bom, não. Todos os browsers, eles têm uma política muito clara de a gente não pode aceitar um certificado que não siga essa normativa. O governo brasileiro ele tem que seguir essa normativa também, né? O que a gente pode fazer? Aí envolve uma coisa muito técnica, que é você checar a impressão digital do certificado que o governo brasileiro apresenta no site dele, e quando você estiver acessando o site do governo brasileiro em algum lugar, você checar aquela impressão digital, ou você manualmente importar para dentro do navegador o certificado do governo brasileiro. Então, são coisas não triviais a um usuário comum. Tá? Você pegar e colocar no coisa. Sim. Sim. Uhum. Uhum. Sim, exatamente. Então, essa parte de certificados e governo brasileiro, ela é bem mal resolvida, tá? E faz uns 10 anos isso, no mínimo. Bom, mas continuando aqui, então o site que você visita, seu usuário e senha, os dados que você está enviando, sua localização, isso tudo está vazando para qualquer pessoa que está no mesmo Wi-Fi que você, para qualquer pessoa que está na mesma rede que você. A mesma informação vaza também para o seu provedor de internet. Ou a Vivo, a Claro, ela sabe que site você está visitando, né? E essa informação ela pode ser obtida. Acho que acabou aqui. Vou voltar aqui. E essa informação ela pode ser obtida por um advogado, pelo administrador do sistema da telefonia, da operadora, pela polícia também. Então tem várias formas, várias pessoas que podem obter aquela informação de que site você está visitando, seu usuário e senha, os dados que você está enviando, a sua localização. E aqui é o provedor de internet do site que você vai visitar, ou seja, o provedor do Facebook, o provedor do Google, do YouTube e por aí vai. Eles sabem o site que você está visitando, eles sabem o usuário e senha, sabe seus dados que você está enviando e também sabe sua localização. Sabe que você está aqui em São Paulo e não no Rio de Janeiro. Sabem também que você está aqui na Maria Antônia e não na Zona Sul, por exemplo, né? Então, esse tráfego de internet sem Tor e sem HTTPS, ele é completamente não privado. Tá? Agora, se eu uso Tor e se eu uso HTTPS, a minha conexão ela fica bem mais segura, né? Então, essa pessoa mazinha que está aqui no meu Wi-Fi, ela só vai saber duas informações sobre o meu tráfego de internet. Uma, ela sabe a minha localização, porque eu estou conectado no mesmo Wi-Fi. Então, ela sabe se eu estou conectado aqui no Wi-Fi da USP, porque ela também está conectada no Wi-Fi da USP. E ela sabe também uma informação, que eu estou usando o Tor e só isso. Ela não sabe o site que eu estou visitando, ela não sabe meu usuário e senha, ela não sabe os dados que eu estou enviando, ela não sabe o que eu estou fazendo na internet, basicamente. E o mesmo vale para o meu provedor de internet, o Vivo, Claro, Net. O que site eu estou visitando e o que eu estou fazendo na internet. Sabe apenas que eu estou usando Tor e mais nada. E aqui são os servidores da rede Tor. O primeiro servidor sabe que eu estou conectando aqui de São Paulo, mas não sabe o que eu estou fazendo na internet. E o último servidor do Tor sabe que alguém na rede Tor visitou aquele site, mas não sabe que foi você aqui de São Paulo que visitou aquele site. E aqui o provedor de internet do site que você está visitando sabe que uma pessoa usando o Tor visitou aquele site, mas não sabe que foi você. Então, é dessa forma que o Tor ele vai proteger quem é você e o que você está fazendo na internet, colocando esses 3 servidores no meio do caminho
para embaralhar seu tráfego de internet e impedir que revele o que você está fazendo dentro da internet. Dúvidas? Você fala Tor e HTTPS, os dois são simultâneos. Não, você pode usar Tor sem HTTPS, mas no Tor, no navegador Tor, a gente tem um plugin para forçar as conexões usarem HTTPS, usarem a conexão segura. Tá? O HTTPS ele depende do site que você visita. Tem sites que eles não implementaram HTTPS. Tá? Mas tem sites que implementaram, mas não tornam padrão. Por quê? Porque até 5 anos, 6 anos atrás, tinha sites que falavam, olha, se você coloca o HTTPS, você implementa a criptografia, o site vai ficar lento. Então as pessoas falavam, não, melhor performance, melhor mais rápido. Né? Quem que vai hackear a coisa? Quem que vai roubar dado? Isso daí não acontece. Então as pessoas não habilitavam o HTTPS por padrão. Hoje em dia isso mudou. Né? Então desde 2013, 2012, Facebook, Google e outras plataformas online, grandes plataformas online, implementaram o HTTPS por padrão. Então, qualquer site que você entra se você entra no Google, no Gmail, ou em qualquer serviço deles, você vai ver que vai estar com o HTTPS funcionando. Inclusive, uma coisa que o Google está fazendo as pesquisas do Google, sites que não utilizam HTTPS, eles vão ficando em páginas para trás, e os resultados melhor ranqueados são sites que usam HTTPS. Então, é uma forma de tentar forçar os administradores desses sites a usarem HTTPS, usar o certificado de segurança. Tá? Mas aqui no Tor, a sua conexão ela vai estar mais segura usando o Tor e HTTPS. Tá? Mais dúvidas? Não? Sim. Alguns dados ele não vai estar coletando. Por exemplo, a sua localização. Então, essa é uma pergunta muito comum, que o Facebook já sabe sobre tudo sobre mim. Compensa eu usar Tor e entrar no Facebook? Depende do seu modelo de ameaça. Que é o seguinte, o que você quer? Você quer revelar para o Facebook onde você trabalha? Ou você quer revelar para o Facebook que você está conectando no Facebook do seu trabalho, da sua casa, ou da casa da sua mãe, ou da casa da sua tia? Né? Então, imagina o seguinte... e também para outra ponta, né? Uma ponta é o Facebook, outra ponta é o seu Wi-Fi compartilhado, sua rede de internet. Imagina que você está numa universidade. Você quer que as pessoas, seus colegas, saibam que você entrou naquele site? Então, mas é o Facebook. Mas você quer que alguém saiba que você entrou no Facebook desde sua faculdade? Ou que você está trabalhando em determinado lugar, né? Porque toda vez que você conecta no Facebook, o Facebook fala, olha, aqui provavelmente é a casa dela, porque ela conecta a partir das 8 da noite, quando ela chega em casa. Ou aqui é o trabalho dela, porque ela está conectada nesse IP, esse endereço ele não muda, porque fica conectado das 10 da manhã às 6 da tarde. Então é aqui que ela trabalha. Mesmo que você não informe onde você trabalha, o Facebook pode obter essa informação através do seu IP. O que é o IP? É um endereço para cada máquina conectada na rede da internet. Né? Então, quando você conecta na internet, você ganha um IP, que é um endereço único. E o Facebook ele pode usar aquele IP para falar, olha, seu endereço para falar, olha, essa pessoa está usando o celular, essa pessoa está usando o computador dela, essa pessoa está usando a rede da universidade. Né? Então, eu consigo, inclusive, fazer publicidade dirigida para você apenas com essa informação. Né? Por exemplo, quando você está no celular, e eu sei que é um IP da Vivo, da Claro, que é IP de um celular e não de um computador, através do seu dispositivo, eu consigo essa informação e eu consigo falar, quando aquela pessoa estava caminhando de volta do trabalho dela, ela estava fazendo pesquisa sobre
mercado, sobre coisas que ela queria comprar. Então, eu posso fazer um bombardeamento de publicidade para aquela pessoa mais eficiente a partir das 8 da noite até as 9 da noite, porque é quando ela está voltando de casa, no metrô, e ela está procurando coisas para comprar, porque teve um dia ruim. Então, eu consigo, dessa forma, manipular seu comportamento para, olha, você teve um dia ruim, então compra isso daqui. Né? Então, eu consigo, a partir do seu dado, saber, do seu IP, saber onde você está, e a partir daí fazer uma publicidade dirigida. Né? Se ela está no final de semana conectando no Facebook, num outro IP que não é o IP da casa dela, não é o IP do trabalho dela. Talvez seja da casa da mãe dela. Então, eu posso enviar um tipo de publicidade para você naquele momento, para você comprar uma determinada coisa para sua mãe. Porque você está não na sua casa, não no seu trabalho, você está em outro lugar. Então, a vigilância ela tem várias formas. Né? E eu posso, a partir do seu IP, mesmo que você coloque todos os seus dados, mesmo que você coloque a página que você curtiu, aquela informação, aonde você está naquele momento, pode ser muito importante para a minha publicidade e pode fazer muita diferença para o anúncio que eu vou mostrar para você ou não. Então, é por isso que é importante... faz sentido eu usar Tor e o Facebook no meu computador? Faz. Depende do seu modelo de ameaça, depende o que você quer proteger. Né? Então, tem gente que pergunta, mas não sei, o Facebook já sabe tanto sobre mim. Então, sim. Sim. Por exemplo, tem vários lugares que Wi-Fi, né, Starbucks e outras empresas que para fazer o login aqui no site você tem que conectar com a sua conta do Facebook, né? E o Facebook ele tem muitos papers, tem muitos estudos que mostram muitas coisas, uma forma sofisticada de vigilância que muitas pessoas nem imaginam. Por exemplo, mesmo que você deslogue do Facebook e continue usando o seu navegador para entrar em sites aleatórios na internet, entrei na Folha, entrei no G1, etc. Em cada página que tem um botão curtir, o Facebook sabe que você entrou naquela página. E quando você conecta no Facebook, aquela informação é enviada para o Facebook que você entrou naquela página, na Folha, você entrou no G1, que você entrou em tal lugar, tal lugar e tal lugar. Então, qualquer página que tem um botão curtir é uma ameaça à sua privacidade, porque coleta a sua informação. Né? E sobre o Facebook, a gente poderia ficar um dia inteiro falando, porque tem muitas formas de vigilância assustadoras. Né? A que eu mais gosto é o modelo, a ferramenta deles de análise sobre autocensura. O que é a análise de autocensura do Facebook? Várias pessoas que começam a escrever para atualizar o status. Hoje foi um dia ruim, lá. E a pessoa fala, puxa, isso vai desmotivar meus amigos, né? Deixa eu apagar isso daqui. Não adianta apagar. O Facebook ele já copiou essa informação e ele analisa isso. E é um estudo que ele publicou chamado Estudo de Autocensura. Então, toda vez que você escreve no botão de status e fala, não vou publicar isso, o Facebook já coletou isso daí, já analisou também o que você está se autocensurando. Então procurem sobre isso, chama Self-Censor, no estudo de Self-Censor do Facebook. E o Facebook ele tem várias coisas bizarras, várias. Então, eu não uso o Facebook, mas quem usa deveria ficar no mínimo preocupado, porque são muitas informações para uma empresa só. Bom, então quando você usa o Tor, você impede, por exemplo, que um site saiba onde você está, quem é você e quem é você que está acessando aquele site. E também impede que uma pessoa na sua rede local, na sua rede de internet, saiba que site você está visitando. Tá? Bom, e como que a gente usa o Tor? O Tor ele é um navegador, ele é um Firefox customizado. A gente tem uma parceria com o projeto Mozilla. Então, o Firefox é um software livre, e o que a gente faz? A gente pega aquele software e implementa algumas outras medidas de segurança.
e também conecta automaticamente a rede Tor. Tá? Que outras medidas de segurança a gente aplica no Firefox? O Firefox ele é um software embora ele seja software livre, a preocupação dos desenvolvedores é ter um software muito usável, né? Então, cada menu que está naquele software, cada botão que tem naquele lugar, cada forma que você faz scroll na página e faz de um jeito e não de outro, tudo isso são comportamentos estudados e analisados pelo Firefox. Tá? E isso é porque eles querem melhorar o Firefox, querem tornar um navegador mais usável. Né? No Tor, a gente não tem a preocupação de ser mais usável, a gente tem a preocupação de ser mais seguro e mais privado. Essa é a nossa primeira preocupação. Então, o que a gente faz com o Firefox? A gente remove uma série de código deles de traqueio, de monitoramento de comportamento do usuário, que o Firefox tem sido habilitado por padrão, e no Tor a gente remove isso. Tá? Então, essa é a primeira diferença entre o Firefox e Tor. A segunda diferença é que conecta automaticamente a rede Tor. Então, qualquer site que você abre no Tor, ele vai entrar via rede Tor, vai passar seu tráfego por 3 servidores da rede Tor automaticamente. Tá? Você não tem que configurar que servidores são aqueles, ou como conectar naqueles sites, nada disso. Você simplesmente digita o endereço e vai passar automaticamente pela rede Tor. Quais são os benefícios? O primeiro benefício é que uma pessoa que está vigiando o que você está fazendo, ou que está observando o que você está fazendo na internet, ela não saiba que site você está visitando. Tá? E essa pessoa pode ser um sistema, pode ser um computador, pode ser uma empresa, pode ser muitas coisas. Né? Então, a Claro não sabe que site você está visitando, a USP não sabe o site que você está visitando, e assim por diante. Outros sites não conseguem monitorar o que você está fazendo. Né? Então, esse é um caso muito bom, que é o seguinte: as pessoas, o que elas fazem no navegador delas? No Chrome, Safari, etc. Elas abrem uma aba, por exemplo, no Instagram, e na outra aba elas abrem o Google, por exemplo, e fazem uma pesquisa. Aí fecha o Google, volta no Instagram, e o que acontece? Parece a publicidade. Você está procurando sapatos? Né? Como que ela sabe a pesquisa que você fez em outro site? Né? Isso daí é chamado de cross-tracking, monitoramento cruzado. Né? Os sites eles coletam informações e compartilham entre outros sites para que você em outro site veja uma publicidade dirigida para a pesquisa que você fez no Mercado Livre, para a pesquisa que você fez no Google e outro site. Né? Quando você usa o navegador Tor, cada aba do navegador Tor ela é anônima, ela é um usuário diferente. Então, a busca que eu fiz no Google, numa aba, as palavras-chave não são vazadas para outra aba que eu estou usando. Então, uma aba tem o Firefox, tem o Facebook, outra aba tem o Google, outra aba tem outro site. Aquela informação que eu fiz uma busca em uma aba não é compartilhada entre as outras abas. Tá? E isso é por padrão no navegador Tor, você não precisa implementar, instalar alguma coisa. Não, por padrão, cada aba é um usuário diferente, é um circuito da rede Tor diferente. Né? Quando eu falo de um circuito da rede Tor, eu estou falando de um nó de entrada, um servidor de entrada, um servidor do meio e um servidor de saída. Né? Esse é o seu circuito da rede Tor. E você pode mudar esse circuito para cada aba, e pode mudar à vontade. Por exemplo, não quero estar aqui na Alemanha, quero parecer que estou em outro país. E alterar isso daí. Outra coisa que o navegador Tor faz, por padrão, é impedir o fingerprint, a impressão digital do seu computador. Cada computador, por exemplo, o tamanho da tela, o sistema operacional que é utilizado, quantos plugins tem instalado no Firefox, se é Firefox, se é Chrome que você tem instalado, todo esse tipo de informação ela é vazada para o site que você visita. Né? Por exemplo, quando você abre um site no celular ou no computador, o site automaticamente redimensiona o tamanho da tela. No computador aparece largo e no celular aparece pequeno. Como que eles fazem isso daí? O seu dispositivo ele informa ao site o tamanho da sua tela. E o programador vai lá e fala, olha, se o tamanho da tela for maior que tanto, disponibiliza o site dessa forma.
Se for menor que tanto, disponibiliza o site dessa outra forma. Só que isso também pode ser usado para monitorar um usuário, para identificar um usuário. Porque se a gente pegar e mostrar nossos computadores nessa sala, eu posso ver que cada um vai ter um tamanho de tela diferente. Um vai ter 12 polegadas, um vai ter 13, um vai 14, 11.1 e assim por diante, né? Então, quando a gente fala em anonimato e privacidade na internet, esse mínimo detalhe de informação pode ser usado para identificar uma pessoa na internet e falar, olha, aquela pessoa que estava usando o Tor é uma pessoa que tem o computador uma tela grande. Ou então um computador que é um MacBook. Ou então uma pessoa que tem um computador tal. Por conta da tela, por conta do sistema operacional, por conta dos complementos, dos plugins que utiliza no navegador. Então, o que a gente faz no Tor? Todo mundo que usa Tor é o mesmo navegador, parece a mesma pessoa, né? Até a versão anterior, todo mundo todo mundo se parecia o quê? Todo mundo era usuário Windows usando Tor, tá? E usando Firefox. Hoje em dia, isso aí a gente está arrumando, porque o Firefox mudou uma parte do código, e então é possível você saber se uma pessoa está usando Windows, ou se uma pessoa está usando Linux, ou está usando Mac, mas a gente está arrumando isso daí para deixar que todo mundo vire um usuário Windows, independente do sistema operacional que você está usando. Outra coisa que o Tor faz é que não escreve nada no disco rígido no computador. Então, se você entra num site e fecha o seu navegador, e você abre o Tor de novo, não vai ter nenhum registro de que você visitou aquele site, como arquivos temporários ou coisas que você poderia ter baixado daquele site. E por fim, não tem nenhum histórico de navegação. Então você visitou um site, fechou o navegador Tor, não tem nenhum rastro que você visitou aquele site. Tá? Então, isso daqui são os benefícios do Tor. Ele oculta o seu IP verdadeiro. Então, quando você conecta no Tor, o seu IP é um IP da rede Tor e não IP da sua casa, do seu trabalho. Previne contra outras pessoas observando o seu tráfego de internet. Previne a determinação da sua localização. Então, se você está usando o Tor, eu não sei se você está no Brasil, se você está em São Paulo, se você está em outro país. Bloqueia a impressão digital do seu computador. Então, eu não sei se você está usando uma tela X, uma tela grande, uma tela 11 polegadas, 13 polegadas. Eu também não sei o sistema operacional que você estaria utilizando. Previne contra o cross-tracking, ou seja, outros sites saberem o que você está fazendo em outro site. Isola cookie e script. Então, por exemplo, se eu entro no YouTube, faço uma pesquisa, fecho o navegador Tor e abro novamente, a recomendação da pesquisa não vai ser a pesquisa que eu fiz anteriormente, vai ser uma recomendação aleatória. Não escreve nada no disco rígido e nenhum histórico de navegação. Aí a pergunta é, qual que é a diferença entre o Tor e a aba anônima do Chrome, ou a incógnita ou privada do Firefox? Muitas. Vou ajudar vocês aqui. Basicamente, a aba incógnita anônima só faz isso daqui. O resto, outras pessoas podem ver o que você está fazendo na internet. Podem censurar sites e você ficar impedido de acessar. Outros sites podem monitorar o que você está fazendo na internet. Pode estar vazando impressão digital do seu computador, ou seja, que tipo de computador você tem, se é um MacBook, se é um Windows, se está atualizado, se não está. Então, tudo isso daqui está vazando para os sites. Tá? O que não está, a única coisa que não vai estar vazando é o site que você visitou naquela máquina. Mas o resto, tudo, as pessoas podem saber. Tá? Dúvidas? Ah, sim. Sim. Sim.
Inclusive, se você for lá e fizer uma pesquisa e você não desativou para rastrear as pesquisas no Google, mostra o histórico mesmo na aba anônima de que pesquisa você fez. Tipo, uma coisa é... Se você está logado no Google e você está fazendo pesquisas, ele está no Chrome e tal, ele está logando o que você está fazendo de pesquisa no Google. Tá? E vinculando diretamente a uma conta de e-mail. Se você está logado no Google e faz a pesquisa, sim. Sim. Porque você está logado no Google. Sim. A atualização do sistema operacional, ela é necessária. É a primeira boa prática de segurança digital, que é atualize seu sistema operacional, celular, computador, o que for. Mantenha sempre atualizado. Tá? Mas sim, aí nesse caso, você impedindo a atualização, você não vai estar mais segura, você estaria mais insegura. Porque o sistema operacional ele corrige problemas todo o tempo, então é necessário você corrigir a aplicação. Sim, nem sempre seguro. Mas no caso do sistema operacional é meio que obrigatório a recomendação você fazer a atualização, tá? Aí as outras aplicações, aí depende de que aplicações a gente está falando. No caso do Tor, ele aparece um botão, um alerta, falando, olha, tem que atualizar o Tor. E aí a recomendação é fazer a atualização sempre. Tá? Bom, essa é a carinha do navegador Tor. Então, não tem mistério, é um navegador Firefox. Só que tudo que você fizer vai ter aqueles benefícios automáticos para você. Tá? Então, você não tem que mudar um comportamento, você já sabe usar o navegador, você não tem que aprender um navegador de novo. É só sair usando e é isso aí. A sua experiência de navegação para alguns sites vai mudar. Por exemplo, para sites que você faz login, por exemplo, Gmail, Facebook e tudo mais, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que habilitar dois fatores de autenticação, que é quando você conecta nessas contas, ativar um código para que você possa entrar na sua conta. Por quê? Esses serviços eles funcionam por um modelo de segurança de geolocalização. Se você não está no Brasil e de repente conecta da Alemanha e depois da França, que vai ser como vai conectar aparecer no Tor, o modelo de ameaça deles vai falar, olha, essa conta foi invadida. Então, para evitar você ficar trancado para fora da sua conta, você tem que habilitar dois fatores de autenticação, que é instalar um aplicativo no celular, sincronizar com a sua conta de Gmail, e aí, quando você entrar via Tor, ele vai pedir o código que está no celular e você digita o código e pronto. Tá? A recomendação é você não usar dois fatores de autenticação por SMS, mas usar por aplicativo. Por quê? Por SMS é muito fácil alguém clonar seu chip e receber o código. Tá? Então, não é recomendado usar a autenticação por SMS e usar por aplicativo. Ok? Porque por aplicativo a pessoa teria que roubar seu celular ou invadir seu celular, o que daria muito mais trabalho do que clonar um cartão de celular, um número de celular. O Tor, o navegador Tor está disponível para Mac, Linux Mac, Linux e Windows. E para telefone a gente tem disponível agora para Android, chama Tor Browser para Android. Está disponível na Play Store. E para quem não gosta do Google, tem disponível um APK para você instalar diretamente do site do Tor. Essa é a carinha do navegador Tor para celular. Uma coisa importante é que o Tor para celular
ele não resolve outros problemas de privacidade além da navegação, né? O que eu quero dizer com isso daí? Quero dizer que o celular, ele vai ter, você pode usar o celular você pode usar outras formas do celular para identificar onde uma pessoa está. Por exemplo, eu posso usar a triangulação, eu posso usar o GPS dela, eu posso usar várias outras formas para identificar onde uma determinada pessoa está. O Tor não resolve isso. O Tor só vai resolver o quê? Essa parte da navegação na internet. Tá? Você entrar num site de forma segura e tudo mais. Esses outros problemas, é um problema de plataforma, é um problema da telefonia móvel, e o Tor não tem como resolver isso. É um problema muito maior. E para iOS, a gente tem o Onion Browser. Tem várias versões fakes no Play Store. Então, chequem bem que é um Onion Browser e não outro navegador. Uma coisa bem importante saber sobre o Onion Browser é que ele não funciona em background. Então, se você tem duas aplicações rodando no celular e você vai para a outra e depois volta para o Onion Browser, ele pode quebrar, ele vai ter que fechar e abrir novamente, o que é um pouco ruim, um pouco incômodo para as pessoas. E tem uma outra coisa. Bom, alguma dúvida sobre isso? Sobre Tor? Navegação anônima? Uma coisa que eu acho que tem que ter é quando a pessoa vai usar o Tor, é saber qual a finalidade que ela está usando. Né? Por exemplo, tem a tela, se você aumenta o quadro da pessoa está normal, já pode dar aquele requisito lá que está usando essa tela. Tem que tomar esses detalhes, saber o que está fazendo, o comportamento do usuário. Ah, sim. Também muitas pessoas pensam, só vou usar o Tor para determinadas coisas, né? Posso? Na verdade, o que a gente recomenda é usar o Tor para tudo e para algumas coisas não usar o Tor, né? Por exemplo, o que não usar no Tor? Banco online não funciona muitas vezes, porque o banco online funciona dessa forma de localização. Se você me falou que mora na rua Maria Antônia e mostra que você está na Alemanha, o banco vai falar que você foi invadida, né? Então, banco online não vai funcionar bem no Tor. Tem outros componentes dentro do navegador Tor para deixar mais segura a sua conexão, mas eu não vou abordar profundamente. E outra coisa que você pode ver é, se você aumentar a tela do navegador Tor, aparece um aviso, olha, você está aumentando a tela, e o que permite alguém fazer o fingerprint, fazer a identificação que aquele seu computador é único, é um computador diferente dentro dos outros navegadores Tor. Tá? Então, quando a gente fala de anonimato, mudança de comportamentos desse tipo, de uma tela maior, uma tela menor, pode revelar a sua identidade verdadeira, a sua identidade. Então, ser anônimo na internet envolve muitas coisas, envolve pensar em vários detalhes. Tá? Mas a recomendação geral é instalar o navegador Tor e fuçar o que é internet livre, sem monitoramento. Que horas são? Só para ver quanto tempo a gente tem. São 8h25. Até que horas vai? Até as 9h, 21h. Tá bom. Desculpa. Bom, tem uma outra coisa bem interessante dentro do Tor, que é chamado serviços Onion. Então, além daquele navegador, o Tor ele também tem uma outra coisinha chamado serviço Onion, que é um protocolo que vai fazer algumas coisas interessantes. Antigamente, a gente não chamava serviço Onion de serviço Onion, a gente chamava de Hidden Service. Só que a gente mudou esse nome há uns 3 anos atrás, porque esse serviço ele tinha, além da propriedade de ocultar ele tinha uma outra propriedade, outras propriedades criptográficas, por exemplo. Então, por exemplo, qualquer coisa que eu use esse protocolo de comunicação vai estar seguro por padrão, né? Então, não tem que implementar segurança. Se eu uso ele já vai estar seguro por padrão. E o que é esse serviço Onion? É uma forma de comunicação na rede Tor. No exemplo que eu dei anteriormente, como que funcionava? Eu quero visitar o YouTube, eu quero visitar o Google. O que eu fazia? Qual que era a minha rota na rede Tor?
eu conectava em 3 servidores aleatórios e saía no site para visitar o site, né? No serviço Onion, isso é bem diferente. Por quê? Tanto o servidor quanto o cliente que está acessando aquele site ou aquele serviço, eles estão totalmente dentro da rede Tor. Nenhum deles sai para fora da rede Tor. Os dois continuam dentro da rede Tor. Então, o que eu quero dizer no meu cliente, o meu usuário que vai entrar naquele site, ele vai conectar em 3 servidores da rede Tor, como ele sempre fez. Só que ele não vai conectar por último no site diretamente. O que vai acontecer? O servidor que está usando a rede Tor, ele também vai conectar em 3 servidores da rede Tor, e eles vão se encontrar dentro da rede Tor e eles vão conseguir trocar dados dentro da rede Tor e acessar um site dentro da rede Tor, usando a rede Tor. Não está hospedado na rede Tor, eles estão usando a rede Tor. Então, quais são as vantagens disso daí? A primeira vantagem é segurança, porque lembra as camadas da cebola? Tem 3 servidores e são 3 chaves criptográficas. Então, essa comunicação ela vai estar segura tanto para o meu usuário quanto que para o meu servidor, porque os dois estão usando o Tor. Do ponto de vista do usuário, eu não sei aonde o servidor está localizado, porque ele está usando o Tor. Ele está anônimo. E do ponto de vista do servidor, eu não sei quem é aquele usuário, porque ele também está usando o Tor. Ele também está anônimo. Então, o anonimato é um anonimato para as duas partes. Antes, no primeiro momento, eu falei o quê? O anonimato só para o usuário. Agora eu estou falando do anonimato do site e o anonimato para o usuário também. Então, a comunicação site-usuário, as duas pontas dessa comunicação são anônimas. Tá? Calma que vai ficar mais interessante. Então, a informação muito importante é que ela não sai, ela não vai acessar um site fora da rede Tor. Ela vai acessar via rede Tor, né? E o interessante é que usa criptografia ponta a ponta. Então, tem os 3 nós de um lado, tem 3 nós de um outro lado. Aquela comunicação está totalmente criptografada, porque em cada servidor da rede Tor tem uma chave criptográfica, tem uma chave, e dessa forma a comunicação inteira entre as duas pontas está segura, e o melhor, sem precisar usar o HTTPS. Então, tem um longo debate sobre HTTPS, que valeria um debate mais técnico, que envolve uma coisa chamada cartel do SSL, que é o cartel da certificação digital. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é um bem problemático o modelo de confiança nessas empresas, né? Embora hoje a gente tenha uma empresa, tenha um projeto mais digno, mais confiável, que é o Let's Encrypt, mas ainda assim essa parte técnica deixa a desejar. Então, o que o Onion Service, o serviço Onion faz? Ele protege essa comunicação entre o site que você está visitando e o seu computador sem usar o HTTPS, sem usar nenhuma medida, nenhum certificado de segurança digital. Ele já é cifrado, aquela comunicação já é segura por padrão. Tá? Não, só os que estão disponibilizados via serviço Onion. E eu vou mostrar. Isso. Eu vou mostrar alguns aqui. Então, como que eu identifico um serviço Onion? Né? Então, a primeira coisa é o endereço dele. Opa. Eita. Peraí. Como que eu volto aqui no navegador? Voltei. Aqui. A primeira coisa é o endereço dele. O endereço dele acaba com um .onion. Que esse domínio não existe. Esse é um pseudo top-level domain. Ele finge ser um domínio. Ele não existe. Se você for num site de registro, no registro BR, você não pode comprar um .onion. Né? A segunda coisa, o domínio dele é letras e números misturados. Não é, por exemplo, uol.com.br, g1.com.br.
Não é assim que funciona o serviço Onion. O que é esse domínio? Primeira coisa, esse embaralhado de números aqui, de letras, ou é uma chave pública inteira, ou é um hash, uma forma de comprimir um determinado dado e deixar ele pequeno, como 16 caracteres ou 56 caracteres. Tá? Então, o serviço Onion ele é um protocolo de internet que está dentro do programa Tor. Ele tem duas versões. A gente está saindo da versão 2 e indo para a versão 3. É uma forma de se comunicar de forma segura e anônima e criptografada. O domínio você não compra. Esse domínio é gerado aleatoriamente. E você não pode escolher, digamos assim, o domínio. Você não pode criar um domínio fulano.com.br. Né? O domínio sempre vai acabar em .onion e é sempre 16 ou 56 caracteres. Ok? Qual que é a vantagem disso daí? Primeira coisa, você não necessariamente precisa de um IP fixo, né? Então você não tem que comprar um IP, você não tem que comprar coisas de infraestrutura, você não tem que comprar um domínio, porque isso daqui é gerado aleatoriamente, você pode gerar quantos você quiser. Você não tem uma parte técnica chata, que é redirecionamento de portas, de modem e outras coisas mais técnicas. Então, o serviço Onion é uma forma de se comunicar de forma segura e anônima na internet. Para hospedar um serviço web, para hospedar para criar um serviço de e-mail, para qualquer coisa possível você pode usar um serviço Onion. O que é importante a gente saber antes disso daí? Antes da gente ir para algumas métricas. A primeira coisa é que a Redditor ela não hospeda nenhum serviço web. Né? Então, o Redditor é só trânsito de pacote de internet, é só trânsito de informação. A Redditor não hospeda um site, não hospeda nenhum domínio Onion. Né? Isso daí é uma infraestrutura descentralizada. A segunda coisa é que esses pacotes são trafegados de forma neutra. Então, não importa se você está assistindo um vídeo, se você está acessando um site, se você está baixando uma foto, se você está enviando um PDF, vai ser trafegado da mesma forma. 3 servidores de um lado, 3 servidores do outro, e seu pacote trafega. Então, tanto faz o que você está fazendo na Redditor. A terceira coisa é que não tem como censurar um site ou serviço que utiliza a Redditor. Então, quando você cria um serviço Onion, não tem como a Redditor falar, olha, vamos bloquear esse .onion aqui. Porque é uma arquitetura descentralizada e que nem a Redditor sabe aonde está hospedado aquele site, por conta que ele usa Tor também. Então, dessa forma, você está totalmente anônimo dentro da Redditor também. E, por fim, uma coisa um pouquinho mais técnica é que a versão 3 nada mais é do que um melhoramento da versão 2 do serviço Onion. Né? Na versão 2, a gente tinha determinadas um determinado conjunto criptográfico que a gente utilizava, e na versão 3 a gente vai estar usando outro conjunto de cifras e tudo mais, para deixar mais seguro. Tá? Sim. Sim. Você não, do lado do usuário, você não tem que fazer nada. Tá? E do lado do servidor, você pode disponibilizar só a versão 3 ou só a versão 2, ou as duas. Você pode optar por isso, por enquanto. Tá? Uma coisa bem interessante de estatística. Você pode hospedar os dois, ou pode hospedar um ou outro. Não. Não é a mesma. Não, desculpa. Você vai gerar uma nova chave, porque uma coisa bem importante. No caso da 56, é uma chave pública inteira criptográfica. E na versão 2, é uma pequena chavezinha pequena, que é uma compressão de uma chave pública. Tá? Então, tem uma diferença criptográfica aqui que é importante. Tá? Por isso que não dá para
usar. A versão 2. Mas é um outro, uma chave é uma curva elíptica, outra chave inteira e outra chave é uma chave RSA 1024. Então, por isso que não daria. Tá? Porque uma chave inteira de 1024 bits é grande. Uma chave de curva elíptica é pequenininha. Tá? O tamanho dela... Uma é fácil de compartilhar, uma é mais fácil de compartilhar que a outra. Métricas da rede Tor. A rede Tor ela tem cerca de 100 mil serviços onions, né? 100 mil serviços de site e outras coisas. Comparado à rede Tor, na rede Tor, pessoas usando a rede Tor para acessar site, Facebook, Google, etc., a gente tem cerca de 2 milhões de usuários por dia. E o total de tráfego que passa nessa rede é 150 gigabits por segundo. E só no serviço Onion, só que utiliza ponto .onion na rede Tor, é apenas 1% da rede Tor. Tá? É cerca de 2 gigabits por segundo. Ok? Tem nesse portal, metrics.torproject.org. E... no projeto de métricas do Tor, essa informação, a gente sempre anonimiza a informação para não revelar nada sobre os usuários. Tá? Por exemplo, vou acessar Google, vou acessar Facebook, não estou usando para o serviço Onion, estou usando para outras coisas. Não, só o ponto Onion. Aí. Aqui tem uma explicação como funciona o serviço Onion. Basicamente é o seguinte. Aqui está o meu servidor, né, meu computador, que tem um site, alguma coisa, porque eu quero servir a minha rede. E eu anuncio para a rede Tor, falo, olha, aquele domínio Onion que eu gerei no meu computador, sou eu. Tá? Então, se alguém chegar aqui na rede Tor e perguntar por aquele domínio, vamos criar uma rota para a gente se comunicar. No segundo passo... eu salvo a minha informação que aquele domínio Onion sou eu, né? Num banco de dados, que aquele domínio já existe. No terceiro passo, o meu amiguinho, a Alice, a minha amiguinha, ela quer se comunicar comigo, ela quer acessar o meu site, Onion, e ela pergunta para o banco de dados do Tor, fala, olha, esse domínio, ele existe? A rede Tor fala, existe sim. Só que para você conectar, você não vai conectar diretamente como você faz em outros sites. A gente vai te conectar dentro da rede Tor. Então, o que você faz? A gente cria um ponto de encontro na rede Tor, onde um cliente usa Tor também, e o serviço do site também usa Tor, e você se encontra dentro da rede Tor, sem o cliente saber onde está o servidor, e sem o servidor saber quem é o cliente, quem é o usuário. Então, é anonimato forte para as duas pontas. Eu não sei onde está o servidor, não sei se está hospedado no Brasil, na Alemanha, na França, onde está. E o servidor não sabe onde está aquele usuário, se está na França, no Brasil, onde está, porque as duas pontas utilizam Tor para se comunicar. Tá? E como que eu posso usar isso daí? Né? Muito legal esse protocolo, muito diferente, muito interessante. Então, a primeira coisa... tem uma ferramenta chamada Onion Share, que você pode compartilhar documentos de forma anônima com seus amigos, seus colegas. Quem que utiliza o Onion Share? O Onion Share ele foi desenvolvido por um cara chamado Mike Ali. Mike Ali ele trabalha naquele jornal chamado The Intercept, que é escrito pelo Glenn Greenwald e tudo mais. Por que ele desenvolveu esse aplicativo? Né? Em 2013... o David Miranda, que é hoje deputado federal, ele estava em Londres, estava no aeroporto de Londres, e o computador dele estava cheio de documentos do Edward Snowden. Ele estava trazendo aquele computador, supostamente ele estava trazendo aquele computador para o Brasil, para entregar para o Glenn Greenwald escrever as matérias sobre vigilância, sobre os programas de vigilância da NSA. O que aconteceu? A GCHQ, a agência de espionagem da Inglaterra, descobriu isso
prendeu o David Miranda no aeroporto e falou, olha, se você não entregar a senha do computador, você vai ficar preso. E aí ele ficou 48 horas detido, até que eles chegaram num consenso de, tudo bem, eu posso ir embora, mas vocês destroem o computador, então, assim, ninguém sai prejudicado, digamos assim. Né? Eu fico com a minha liberdade e vocês ficam com seus dados. Então o Mike Ali pensou, olha, a gente não precisava ter passado por isso, porque tem uma tecnologia que faz essa forma de entrega anônima e segura, chama Onion Service. Então o que o Mike Ali fez? Ele desenvolveu esse programa que você pode usar para compartilhar do seu computador um arquivo para outra pessoa, em outro país, em outro lugar, e essa pessoa vai ter que usar o Tor para baixar esse arquivo, porque vai usar o Onion Service, vai usar o serviço Onion também. Então vai ser anônimo tanto para quem está disponibilizando o arquivo, quanto para alguém que está recebendo o arquivo. Tá? Então o Onion Share ele é usado hoje por jornalistas investigativos, e é uma forma de você compartilhar arquivos sem precisar usar o Dropbox, sem usar o Google Cloud, sem usar o WeTransfer e por aí vai. Tá? Então é uma forma de você compartilhar um arquivo do seu computador, da sua casa, para uma outra pessoa que está em outro lugar do mundo. E mesmo que você esteja sob vigilância, ninguém saber que você compartilhou aquele arquivo com aquela pessoa. Tem um outro projeto chamado SecuriDrop. É um projeto feito para vazar informações e nem o jornalista saber quem é a fonte e nem a fonte saber aonde está sendo enviado aquele arquivo. Se é um servidor que está hospedado na Alemanha, nos Estados Unidos, no Brasil. Então é uma forma de você se comunicar com um jornal de forma anônima e vazar documentos de forma anônima. Né? O SecuriDrop ele hoje é utilizado pelos maiores jornais, o New York Times, The Washington Post, The Intercept, The Guardian, a Forbes, a Associated Press. No site do SecuriDrop tem vários parceiros que utilizam ele, e é uma ferramenta hoje muito necessária, porque mesmo que um jornalista fale, olha, eu não vou revelar quem são minhas fontes, porque é a minha ética e eu tenho esse direito de código de ética e tudo mais, ainda assim não impede que uma autoridade descubra quem foi aquela pessoa e prenda aquela pessoa ou processe aquela pessoa. Por exemplo, isso aconteceu recentemente no caso Reinaldo Azevedo e Lava Jato, que pegaram as fontes dele e ele foi exposto por ter recebido determinadas denúncias, determinadas informações de determinadas fontes, e isso foi exposto publicamente, não preservando o anonimato da fonte. Né? Se ele utilizasse o SecuriDrop, nem ele poderia informar aquilo, entregar aquela informação, porque aquela informação não existiria, porque tanto ele quanto a fonte estariam usando Tor e estaria anônimo. Tá? Um outro projeto também que usa o serviço Onion chama GlobalLeaks. Ele é semelhante ao SecuriDrop, só que tecnicamente é diferente. Tá? E existem várias instâncias do GlobalLeaks por aí. Eu acredito que uma das mais famosas é o MexicoLeaks, que é uma plataforma de vazamento cooperativa entre vários jornais do México. Então são 5, 7, 8 agências de notícia e de jornalismo investigativo. E você consegue proteger a fonte, quem são aquelas pessoas que estão vazando aqueles dados, porque aquela fonte está usando o Tor, está enviando do Tor aquela informação. Né? E vale lembrar que o México é o país que mais mata jornalista no mundo. Né? E aí a gente chega àquele termo que as pessoas perguntam, mas espera aí, isso daí não é Dark Web e tal? O que é isso daí? Né? Bom, quando a gente geralmente fala de Dark Web, as pessoas geralmente pensam dessa forma. São sites que não são indexados, né? São sites que têm atividade criminosa, e eu já ouvi em algum seriado, no CSI e tal, são as pessoas que usam Tor também. E isso daí, essa coisa misturada aí é Dark Web. Né? Só que qual que é o problema disso daqui? Isso daqui é uma imagem, uma distorção, uma ficção. Né? A realidade é bem diferente. Né?
Primeiro que cada coisa é uma coisa. A atividade criminosa online, ela não só existe no Tor. Ela existe no WhatsApp, ela existe no Facebook, ela existe no e-mail, né, no spam. Ela existe em várias formas e há muitos anos, né? Ela é anterior ao Tor e se o Tor acabar, ela vai continuar existindo, porque a atividade online, criminosa online, não depende de uma ferramenta ou de um site, né? Sites não indexados na internet. Eles existem? Existem, vários, né? Por exemplo, seu inbox, a sua conta de e-mail, esses são sites não indexados na internet, né? E também os onion services também existem. Isso também, como eu falei, são cerca de 100 mil onion services, né? Então, o que seria a Dark Web? Eu acho que a Dark Web seria o onion service, porque é anônimo, né? Então, as pessoas estão fazendo coisas anônimas, estão fazendo coisas erradas. Mas, puxa, mas não seria a atividade criminosa? Né, que eu quero, quando eu falo Dark Web, eu não estou falando, será de criminosos online? Mas criminosos online, mas está visível, está indexado no Google e tudo mais, né? Então, geralmente, quando as pessoas estão falando de Dark Web, elas estão falando de sites que não são indexados, atividades criminosas online, e que algumas vezes utilizam Tor. Essas pessoas são esse pontinho aqui. Essa coisica aqui. E a escala importa, né? Então, quando as pessoas falam de Dark Web, a gente está falando de uma coisica aqui. Então, por que isso é importante, né? Porque tem uma narrativa aí que foi construída que, o submundo da internet, criminosos e tudo mais, e eles são a maioria da internet, a Dark Web é muito maior que a web e tudo mais. Mentira, né? A gente pode ver muito claramente que pessoas que utilizam sites não indexados, que utilizam Tor para fazer crimes, são pouquíssimos, né? Uma fração muito pequena. E o que as pessoas querem que você acredite nessa narrativa aqui? Que a internet, hoje, a maior parte dela é dark, a maior parte dela não indexada, e a maior parte dela é atividade criminosa, né? Irrastreável. E isso é uma mentira. Isso é uma narrativa de gerar medo nas pessoas, né? Por que quer gerar medo nas pessoas? Para justamente vigiar mais, né? Então, quando as pessoas falam, mas quem que usa Onion Service? Quem que usa serviço Onion? Aposto que o Gus está mentindo, aposto que o Gus tem tendências porque trabalha no Tor e é mentiroso. Então vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo, o maior site da Dark Web é o Facebook. O Facebook ele tem seu próprio serviço Onion. Então, desde 2014, o Facebook, você consegue entrar nele através desse endereço aqui, que é um serviço Onion, né? A gente pode ver pelo final.onion, e você consegue acessar via Tor exclusivamente. Mas por que o Facebook disponibilizou um serviço Onion, né? Eles estão preocupados com privacidade? Não sei. Mas a grande razão é porque, quando eles criaram esse serviço Onion, mais de 1 milhão de pessoas passaram a se conectar por mês no serviço do Facebook, que antes não podia. Por quê? Porque facebook.com era bloqueado na empresa daquela pessoa, ou no país que aquela pessoa vivia e tudo mais. Então, quando o Facebook criou, ele ganhou usuários, né? Então, é uma forma de disponibilizar acesso para países onde o Facebook não está disponível. Mas só cybercriminosos usam isso daí. Bom, ontem saiu essa notícia, a CIA, ela criou seu serviço Onion também. Para quê? Para qualquer pessoa que queira ler o site da CIA, não seja identificada, seja anônima. Então, isso é uma notícia bem quentinha aí, de ontem. Então, se você entrar nesse site aqui, que só vai dar para entrar no site via Tor, você vai entrar no site da CIA e vai estar disponível via Tor. Então, por que eles fizeram isso daí, né? Imagina que você está no Iraque ou em outro país e você entra lá no site da CIA para ler as notícias, ou para reportar alguma coisa, ou para acessar alguma coisa. Você está evidenciando para uma número de pessoas que você está interessado naquele site, né? Então, quando a CIA cria o serviço Onion, ela força que as pessoas utilizem
acesse um site de forma segura e anônima, né? E tem vários outros serviços Onions, né? A CryptoRave tem um serviço Onion dela. Nesse caso, a gente criou um domínio para listar todos os domínios que a gente usa de Onion, para ficar fácil de encontrar. O projeto Debian, que é um sistema operacional livre. O projeto Tor, o The Intercept, a BuzzFeed, o próprio New York Times. Então, se você entrar aqui nesse site, vai estar lá um New York Times disponível via Tor. Então, a ideia é que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode usar o serviço Onion para várias razões, né? Muitas pessoas querem que você acredite nessa visão aqui, né? Mas existem mais de 100 mil serviços Onion, e a ideia é que mais pessoas utilizam essa tecnologia para se comunicar de forma segura, né? Por que não mais universidades? Por que não mais projetos, mais organizações usarem serviço Onion, né? Se até a CIA usa, né? Por que não? Bom, para quem precisar de ajuda, a gente tem um manual do projeto Tor que explica, está em português, explica como que funciona o navegador Tor, como que instala e outras coisas. Aqui tem um projeto, o portal de suporte, com várias perguntas e respostas, explicando o que é o Tor, como funciona, o que é um serviço Onion, como que eu conecto e outras coisas. Aqui a gente tem listas de e-mail abertas. Então tem a lista chamada Global South, que é uma lista de um projeto que eu trabalho, que é levar o Tor para fora dos Estados Unidos e para fora da Europa, é levar o Tor para realmente quem precisa, defensores de direitos humanos, ativistas, movimentos sociais. E aí também a gente se comunica via IRC, que é um chat antigo, né, um bate-papo dos anos, uma tecnologia um pouquinho antiga. E aqui tem uma documentação mais técnica para tirar dúvidas. Bom, acho que é isso, gente. Dúvidas? Só uma curiosidade, a CIA conseguiu para gerar o CIA no começo? Aham. Esse daí é chamado de endereço de vaidade, que você pega e fica gerando vários endereços até achar um que você acha bonitinho. Você pode digitar maiúsculo ou minúsculo, vai ser a mesma coisa. Mais dúvidas? Uhum. Sim. No Brasil, é uma cultura mais de... as coisas não estavam na hora de ir para a produção, não estavam na hora de ir para o ar, mas o orçamento acabou e o chefe está mandando ir para o ar. E aí as pessoas colocam no ar. Então, muitas vezes as coisas vão... Por ter poucos desenvolvedores, poucos programadores trabalhando no mesmo projeto, vai no que deu. E aí acontece, né? Então, vazamentos e tudo mais, mesmo no governo, né? Teve o recente do SUS, que teve vazamento do dado das pessoas. Porque a segurança, como eu havia dito um pouquinho antes, ela era vista como um problema de performance. Quando você implementava a segurança, quando você implementava HTTPS, o site ficava lento, não ficava rápido. E quando você implementa isso na cultura do código para desenvolver um programa, muitas vezes envolve analisar do tipo, a gente não vai usar essa biblioteca, vai usar essa outra. Mas você aprendeu na faculdade? Não aprendi, tem que estudar. E isso impacta entregar uma coisa daqui a 2 semanas, daqui a 3 semanas. E a cultura de trabalho em vários lugares ninguém vai se importar com isso, pode soltar. A gente prefere mandar uma nota pública, escrever um pedido de desculpa, é melhor isso do que ficar não publicar. Mas isso vale para muitas coisas no Brasil, né? Não só para a área de desenvolvimento de software.
A gente tem um caso de Brumadinho, que é, não, a gente sabe que está caindo aquela barragem, mas a gente prefere fazer um comunicado público falando, olha, caiu e tudo mais, mas é isso aí, né? Que pena, lástima, essa natureza, né? Como a natureza é cruel, né? Então, a gente tem essa cultura do tipo, meu, é vida de pobre, é dado de pobre, então tudo bem, pode vazar, né? E eu acho que isso tem mudado, mas vai demorar muito para chegar a um ponto do tipo que a gente aprenda determinadas boas práticas na faculdade de desenvolvimento e tudo mais, né? Tem alguns projetos de curso online e tudo mais, mas tem muita coisa muito específica, tem muita coisa que é feita para ganhar dinheiro, né? Então, é difícil essa área. Tinha um projeto bem interessante. Esqueci o nome direitinho. Não vou lembrar o nome do projeto, mas basicamente era o quê? Depois de 2013, com a revelação do Snowden, vários tecnólogos se reuniram e falaram, cara, qualquer servidor web, qualquer serviço na internet que você coloca hoje, ele primeiro, quando você vai lá e instala, o padrão dele é ser inseguro. Né? Quando você vai lá e configura, o negócio está vazando dados, está coletando IP das pessoas, fazendo o diabo. Então, o que esses caras pensaram? Falaram, por que a gente não escreve, primeira coisa, uma documentação para... eu sou uma pessoa que tem preocupação com segurança, sou um desenvolvedor que tem preocupação de segurança, e eu quero ter um servidor web. Que coisas eu tenho que olhar naquele servidor, no Apache, no Nginx, ou em outra ferramenta, para deixar seguro? Então, essas pessoas se reuniram e escreveram um manual para isso daí. Tá? Essa seria uma primeira recomendação, do tipo... se a ferramenta não está segura por padrão, quais são as coisas que eu tenho que mudar nessa ferramenta, nesse servidor, para torná-la segura? Né? Eu esqueci o nome do projeto, mas se você digitar hardening e o nome web, o hardening server, vai chegar na página, no manualzinho deles. Tá? Depois de 2013, o que muita coisa passou, muita água correu até 2019, foi o quê? Muitos tecnólogos trabalhando dentro de projetos para falar, olha, o padrão desse projeto está errado, o padrão desse projeto deve ser seguro por padrão, e se a pessoa quiser fazer um servidor, um ambiente de teste e tudo mais, ela tem que habilitar em seguro, né, no arquivo de configuração. Né, e esse tipo de coisa mudou. Mas isso é o que está se passando agora, né? Tá acontecendo essa transição, leva tempo. Uma outra discussão mais alto nível é os próprios protocolos da internet serem seguros por padrão, né? Por que o HTTP não é seguro por padrão? Por que a gente tem que usar o HTTPS? Né? Isso é uma decisão técnica, política, do tipo, eu quero performance, eu quero que qualquer um possa vigiar e tudo mais, e transformou no modelo de negócio, transformou no modelo econômico. Né? Então tem uma discussão de os protocolos da internet serem seguros por padrão e respeitarem os direitos humanos. Por exemplo, direito humano à privacidade, direito humano à liberdade de expressão e por aí vai. Onde está acontecendo essa discussão? No Internet Engineering Task Force, IETF, que é o que? É um consórcio de empresas e pessoas, indivíduos, que definem o protocolo da internet, os protocolos da internet. Por exemplo, um e-mail. Como que o e-mail chega do Gmail e vai para o Yahoo, e do Yahoo vai para o Hotmail? Com que protocolo eles seguem? Quem escreveu aquele protocolo? Né? Por que quando eu escrevo um arroba, blá, 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 chega na caixa de e-mail de uma determinada pessoa? Isso é um protocolo da internet, está escrito, foi feito por uma pessoa, muitas pessoas, mas é público, é um documento, foi validado por esse consórcio, as pessoas falaram, isso está certo, isso eu vou implementar na minha infraestrutura. Né?
Tem esse grupo de trabalho, que é um grupo de trabalho dentro do IETF para discutir esses protocolos e como eles podem ser melhorados para proteger privacidade, proteger os direitos humanos, né? É uma lista pública aberta e qualquer um pode ver essas discussões. Mas você pode achar como Privacy Work Group IETF. E aí tem as discussões acontecendo. Essa conferência ela é cara para ir. Então, por exemplo, lembro que um dia dessa conferência era algo em torno de $1.500. Né? Então, o que impede muitas pessoas acessarem essas conferências. Né? E é por isso que é importante esse trabalho de terem organizações da sociedade civil para falar, olha, é importante defender privacidade, é importante defender que no protocolo da internet já seja seguro por padrão. Né? Para que a gente não precise usar ferramentas, para que por padrão a internet já funcione segura. Né? Sem eu precisar configurar coisa, só ligar o computador e já funcionar de forma segura. Essa que é a ideia desse grupo de trabalho. Uhum. Simplesmente falava, aconteceu isso e não falava por quê e tal. E aí a gente dá uma olhada no Intercept. E aí, horas depois do Intercept, eu tinha feito uma matéria que eles tinham ido atrás de documentos, já tinham descoberto que já estava tudo que se tem atuando depois, eles já tinham feito uma matéria muito boa sobre isso. Uhum. Uhum. Isso, mesmo o Brasil tendo esse grupo forte nessas questões, parece que não mexeu nos grandes jornais, né? Na Globo, na Folha, no Estadão. Eles não, parece não ter essa linha um pouco mais de tentar fazer um jornalismo um pouco mais progressista mesmo, né? De tentar estabelecer relações com pessoas que querem fazer denúncia e tal. Então, não sei se, por exemplo, o G1, a Folha tem um canal, como você mostrou ali do New York Times, Não tem, no Brasil, a única plataforma de vazamento que tem é o The Intercept, que usa SecuriDrop. O Folha Leaks não utiliza SecuriDrop. Quando lançou, não usava nem HTTPS. Ou seja, qualquer pessoa que... Se você estivesse na universidade e vazasse um documento, uma pessoa observando a rede poderia obter o documento que você está vazando e saber quem é você. Então, eu não lembro se eles corrigiram isso recentemente, não tenho certeza, mas não usa. Né? Mesmo o serviço de disque e denúncia não usa nenhuma plataforma de anonimato, usa a confidência. Né? Eles prometem que não vão falar para ninguém quem é você. É uma promessa. Mas, tecnicamente, não é anônimo. Então, se alguém se infiltrar no disque denúncia, ela pode saber quem ligou e tudo mais. E informar para terceiros. Tecnicamente, não é anônimo. É privado, digamos assim. Né? Tem uma promessa aí. E aí, se não tivesse nenhum exemplo, mas a gente tem um Intercept, né? Que os caras estão de boa parte deles no Brasil, né? Produz uma coisa muito investigativa, Uhum. mas parece que não mexeu essa mídia é muito forte, né? Acho que tem outras razões da mídia não ser de uma forma ou de outra. Sim. Gente, mais dúvidas? Bom, espero que seja bastante útil. O serviço Onion
são bem interessantes e você pode criar um serviço Onion do seu próprio computador para compartilhar um arquivo, compartilhar um site. Então é uma forma descentralizada de compartilhar informação. Ótima pergunta. Porque isso dependeria... O Debian ele tem um ciclo de atualização. O Debian é um sistema operacional livre, tal, um Linux. E ele tem um ciclo de atualização diferente do nosso ciclo do Tor do navegador. Então, essa é uma das razões de não ter o navegador Tor no Debian, para você dar um apt, instalar o Tor, browser e funcionar. Tem um projeto do Mike Ali, que é o Tor Browser Launcher, que faz? Ele conecta no site do Tor, baixa o Tor e checa a assinatura, mas o pacote atualmente está quebrado. Acho que é mais falta de voluntário do que uma falta de que por que não, tá? É mais precisamos de voluntários. Mais dúvidas? Bom, gente, meu contato está aqui. Quem quiser tirar dúvidas, pode mandar e-mail. É isso aí, obrigado. E qualquer dúvida aí sobre Tor, pode mandar. É isso. Obrigado, gente.